Pronto. Eu já coloquei para gravar. Agradeço imensamente a Dioneide por ter aceito o convite para apresentar o projeto de tese no grupo. Agradeço imensamente as presenças de todos vocês, de Bruno, de Liz, de Lívia, Josenilton, Damião, Laís, Kelly, quem mais que está aqui? Rafael Nogueira. Tudo bem, né, Rafael? Infelizmente, hoje eu não vou poder coordenar a reunião. Eu passei essa tarefa para Damião, que, aliás, está de parabéns, né? Segunda-feira vai defender a tese dele. Ele vai coordenar a reunião, porque eu vou ficar ali quietinho, só escutando a reunião, fazendo anotações. No final eu volto, tá bom? Então, eu passo Tá bem, professor. Muito obrigada, professor. Tá bom, passo a palavra para Damião para ele coordenar, você passa a palavra para Dioneide, pede para ela se apresentar, deixa ela falar, depois você fala das pessoas, tá bom, Damião? Obrigada, professor. Teu microfone, Damião, tá fechado. Tá fechado, obrigado. Pronto, tá ok agora. Eu vou ter que me adaptar bem a esse sistema, que próximo mês eu começo a dar aula na UEPB novamente. Então, Dioneide, é um prazer ter você aqui nessa reunião e nós agradecemos desde já a sua participação, porque a gente vem fazendo essas reuniões online desde que iniciou a pandemia, a gente não parou as atividades do laboratório. E certamente hoje você vem contribuir bastante para que a gente possa discutir um tema importante. Então, desde já, você está com a palavra. Obrigada, Damião. Boa tarde a todos, no caso aqui, né? Bom dia a todos aí. Eu que agradeço muito a todos vocês, porque eu tenho aprendido muito com esse grupo, né? Tem me motivado bastante e tem me ajudado muito a seguir em frente. Parabéns, Damião, que a sua apresentação venha com muito sucesso, tá? Inicialmente eu vou falar para vocês por que, não é, que eu resolvi escolher esse tema, a minha trajetória, a minha ligação com esse tema, qual a minha relação com o trabalho de personal, rapidamente. Na verdade, eu trabalho como personal desde a minha graduação, né? Meu trabalho de especialização foi sobre o perfil do personal trainer, aí no estado do Ceará, e depois disso eu comecei a criar uma empresa, um projeto, que era um serviço de assessoria e orientação em atividade física com a professora Gleilia. E nesse projeto, nós passamos 6 anos, né, montamos uma empresa, uma microempresa, e nessa microempresa, eu fui percebendo algumas questões, né, fui tendo algumas inquietudes, e fui querendo estudar um pouco mais essa área da psicologia dentro do trabalho de personal, né, porque nos meus atendimentos, eu sentia muita dificuldade em compreender alguns comportamentos dos clientes durante as sessões de treinamento. Então, a partir daí, eu comecei com essa inquietude, fui para o mestrado, estudei os níveis de estresse no personal trainer e a relação, análise comparativa com o professor da rede escolar de ensino, e a partir daí venho persistindo nesse tema no doutorado, até que consegui agora um orientador que aceitou a minha temática, de envolver a inteligência emocional, a liderança e a relação interpessoal. Damião, eu estou sentindo um pouquinho assim, quando eu falo... melhorou. Quando eu estava falando, eu estava ouvindo a voz... Isso, pronto. Bom, então agora eu vou compartilhar, no caso, o slide com vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Iraquitan, que mesmo um pouco doente, ele dispôs desse momento para eu apresentar. Eu acho que eu que estou ganhando muito com isso, porque as colocações de vocês vão ser muito pertinentes para mim, né? Hoje eu tenho uma reunião com o meu orientador às 19 horas e eu quero que vocês, assim, sintam-se à vontade de falar qualquer coisa mesmo, o que for,
é necessário para mim, certo? Esse projeto ainda está na fase inicial, é uma proposta apenas de investigação. Essa proposta ainda vai ser alterada. Então, portanto, eu gostaria que vocês todos pudessem falar o máximo para me ajudar a melhorar o trabalho, tá bem? Eu vou compartilhar agora. Nós estamos vendo bem aqui. Deixa eu só ver aqui onde é que eu... Estão conseguindo ver o slide? Ok. Consegue ver, Damião? Todos conseguem Sim, ver? tá ótimo. Sim. Tá ótimo. Pronto. Então, vamos dar início à apresentação. Boa tarde a todos, mais uma vez. O tema da minha investigação é a inteligência emocional na liderança e sua relação com a inteligência emocional, aliás, e sua relação com a melhoria da comunicação interpessoal na atividade profissional do personal trainer. A orientação é do professor Antônio Rosado, da Faculdade de Motricidade Humana, do Dr. Paulo Martins, também da Faculdade de Motricidade Humana, e do professor Dr. Iraque Tantaninha, da UFPB. A pertinência do estudo, a justificativa é, com o passar dos anos, houve uma mudança significativa nos padrões das organizações relativamente às capacidades, sendo centrada atualmente nas competências acerca das emoções e o importante papel na liderança. Então, a inteligência emocional, ela tem um grande impacto na vida dos indivíduos, especialmente no aspecto da liderança. Em grande parte dos estudos, a análise da inteligência emocional geralmente envolve as relações interpessoais, como as relações líder e liderado. Então, um programa de treino que atenda às necessidades do praticante, mantendo o indivíduo com foco em seus objetivos, pode estar relacionado à inteligência emocional e à liderança do treinador, segundo alguns estudos. Nesse sentido, uma boa liderança e o uso da inteligência emocional pode ser um fator determinante na boa comunicação e na manutenção do cliente ao programa de treinamento personalizado. A maneira como os treinadores de clubes de fitness se comunicam com os frequentadores determina a permanência do praticante nas sessões de treino, segundo alguns estudos. Portanto, a comunicação assertiva do treinador torna os seus adeptos mais comprometidos. Uma outra relevância do estudo é a escassez de investigações envolvendo estas variáveis no contexto do treinamento personalizado, especificamente na relação personal trainer e cliente, já que estas variáveis são comumente apresentadas em organizações, ou seja, em empresas, e não relativamente em exercícios físicos orientados pelo personal trainer. Então, existe uma escassez de estudos muito grande relativamente a essas variáveis psicológicas envolvendo exercício físico, e especificamente exercício orientado pelo personal trainer. Portanto, levantamos a seguinte questão: qual a importância da inteligência emocional no papel da liderança do personal trainer e sua influência na melhoria da comunicação interpessoal em seus atendimentos? O objetivo geral do nosso estudo é compreender a importância da inteligência emocional na liderança e a sua relação com a melhoria da comunicação interpessoal na atividade profissional do personal trainer. Os objetivos específicos é identificar como os personal trainers experienciam as suas próprias capacidades de inteligência emocional, verificar a relação das dimensões da inteligência emocional, automotivação, autoconsciência, autogestão com a liderança, e estudar as dimensões da inteligência emocional, empatia e relações interpessoais relativamente ao gênero, à idade, tempo de experiência e à carga horária de trabalho no personal trainer. Além desses aspectos, iremos examinar como o praticante percebe a liderança do personal trainer em seus atendimentos. A fundamentação teórica do nosso estudo tem como base a inteligência emocional e principais modelos teóricos, os conceitos de liderança, que vamos apresentar o modelo situacional,
a inteligência emocional e liderança, atividade profissional do personal trainer e relações interpessoais. O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional, ela é uma teoria que foi discutida ao longo do tempo, né, na década de 90, ao longo dos anos. Vários investigadores começaram a perceber a importância de se estudar esse conceito. Mas existem 3 conceitos principais, que são os 3 modelos definidos por Myers-Sullivan, Barron e Goleman. No caso, em 1997, os 2 autores criaram alguns modelos, mas Goleman, ele difundiu, se popularizou esse conceito em 1995 e ficou conhecido como um dos maiores conceitos sobre inteligência emocional, apresentando as diversas dimensões, no caso, a autoconsciência, a autogestão, a automotivação, a empatia e gerir relacionamento, que são as relações interpessoais. Portanto, a partir de 1995, a publicação do seu livro, Inteligência Emocional, Goleman, ele define a inteligência emocional como a capacidade de criar motivações para si próprio e de permitir um objetivo, apesar dos percalços, ou seja, apesar das dificuldades, de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos, de manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e de ser autoconfiante, né? Ou seja, lidar com suas próprias emoções, lidar com as emoções dos outros e ter empatia diante do próximo, no caso, separar a razão, aliás, a razão e a emoção, elas estão interligadas, né? Não, a razão e a emoção, elas não estão separadas, elas andam em conjunto, segundo Daniel Goleman. Com base nesse conceito, ele definiu 5 pilares da inteligência emocional. Conhecer as próprias emoções, controlar as emoções, a automotivação, a empatia e as relações interpessoais. Além desse aspecto da inteligência emocional, uma outra variável importante que iremos investigar é a liderança. E a liderança é definida, segundo alguns autores, como processo comportamental de influenciar indivíduos e grupos para alcançarem determinados objetivos. Além disso, é um processo de interação social, onde os líderes tentam influenciar o comportamento de seus seguidores, ou membros de uma equipe. Ou seja, é quando o líder, ele faz com que o liderado atinja o seu objetivo e mantenha o foco e a concentração naquilo que vai ser executado. A liderança não só nas empresas, nas organizações, mas ela também é estudada na psicologia do desporto, né? Relativamente à psicologia do desporto, ainda há uma carência de estudos acerca do tema, e, consequentemente, levando os investigadores a refletir a respeito dessa questão e do número significativo de atividades esportivas que têm relação com grupos e equipes. Então, na verdade, a liderança no desporto, ela vem sendo estudada, né, lentamente, mas ainda há muita escassez de estudos relativamente a essas variáveis psicológicas envolvendo o desporto. Portanto, a liderança, segundo alguns autores, eles descrevem que a maneira como os treinadores de clubes de fitness se comunicam influenciam na boa relação com o praticante. Ou seja, já existem alguns estudos que trazem a liderança nos clubes de fitness, né, que em relação à comunicação, essa relação da liderança com uma comunicação, e que a liderança ela influencia nessa relação, no caso da permanência do praticante nos clubes a fidelização dele nos clubes de fitness. Isso reforça a ideia de que a comunicação assertiva dos treinadores contribui para uma maior aderência do grupo, enquanto a pouca aderência do grupo está associada a treinadores que apresentam a comunicação passiva. Portanto, a inteligência emocional na liderança do personal trainer, ele pode contribuir para uma melhoria da comunicação no atendimento personalizado, já que estas variáveis apresentam bons resultados em empresas e grupos. Nós vamos apresentar um modelo de liderança situacional, né, existe vários modelos de liderança, e nós escolhemos esse modelo situacional com base que esse modelo, ele leva em consideração a situação atual, ou seja, cada momento as situações, elas são modificadas, né? E essas situações
modificadas, a gente se ajusta em determinados modelos de liderança. Então, a liderança situacional, segundo os pesquisadores, baseia-se numa inter-relação entre a quantidade de orientação e direção, que eles chamam de comportamento e de tarefa, que o líder oferece a quantidade de apoio socioemocional, que é o comportamento de relacionamento, dado pelo líder, e o nível de prontidão, ou seja, de maturidade, a capacidade que ele tem de execução da forma correta dessas tarefas que são desempenhadas, que são dadas pelo líder. Portanto, o comportamento de tarefa é a medida com que o líder dirige as pessoas, dizendo-lhe o que fazer, quando fazer, onde fazer e como fazer. Implica na estabelecer objetivos, ou seja, é quando definimos os objetivos para que aquele liderado consiga executar corretamente aquelas tarefas. Já o comportamento de relacionamento, ele é descrito como uma medida com que o líder se empenha em comunicar-se bilateralmente com as pessoas, dando-lhes apoio, encorajando e dando uma atenção psicológica. O comportamento de relacionamento, ele envolve a questão psicológica, de empatia, como você vai se relacionar com aquela pessoa, como você vai colocar as tarefas, de acordo com os níveis de estresse, de acordo com as condições que aquela pessoa consegue desenvolver. Vamos fazer agora uma apresentação sobre liderança e inteligência emocional. Né? Recentemente, alguns estudos apresentam que a liderança e inteligência emocional tem havido uma grande atenção como a inteligência emocional pode prever o desempenho no trabalho relacionado a comportamentos. Recentemente tem havido uma grande atenção em como a inteligência emocional pode prever o desempenho no trabalho relacionado a comportamentos como potencial de liderança, desenvolvimento de carreira, habilidades de comunicação e autoconfiança. A comunicação interpessoal, ela é a arte de ouvir, né? Está relacionado à arte de ouvir. O que falar, como falar, quando falar, quanto falar e quem é o interlocutor, ou seja, aquela pessoa que está a nos ouvir. Né? As relações interpessoais, ela consiste na capacidade de compreender os demais e quais são as coisas que mais os motivam, como trabalham e a melhor forma de cooperar com eles, segundo Daniel Goleman. Então, a forma como nós lidamos com aquela pessoa que nós interagimos, seja no trabalho, né, seja nas relações sociais, ela envolve as relações interpessoais. Iremos apresentar mais, agora falar um pouquinho sobre a questão do profissional, do personal trainer. Iremos apresentar o conselho, como para ser um personal trainer, de acordo com o Instituto Português de Desporto e Juventude, o personal trainer, para atuar, ele precisa ser licenciado em desporto e ou técnico de especialista em exercício físico. Então, em Portugal, né, é necessário que, para exercer a função de personal trainer, sejamos formados em licenciatura, no caso, em desporto, ou fazer um curso de especialização de 5 anos em técnico de exercício físico. E também ter a cédula profissional, certo? Estar registrado no conselho. A atividade profissional do personal trainer, as atribuições do personal, ele consiste em prescrever, supervisionar e orientar treinos para os adeptos ao exercício físico orientado. O trabalho de personal trainer, além de ser prescrever exercícios para a melhoria das condições físicas, deve existir também uma preocupação com os aspectos psicológicos e sociais, segundo alguns estudos. A atividade profissional do personal trainer, né, o treinamento personalizado, muitas vezes as competências exigidas do personal trainer são relativamente ao conhecimento técnico-científico, que são os conhecimentos sobre anatomia, fisiologia, biomecânica e outras áreas afins, e é importante evidenciar, segundo Melinda 2021, a relevância de se estudar não só os aspectos técnicos de saúde, mas desenvolver nesse profissional as habilidades de lidar com as emoções. Contudo, resta saber se todo esse conjunto de conhecimentos, segundo alguns autores, contribui para a formação de um treinador pessoal, ou seja, de personal trainer. A nossa metodologia é composta vai ser um estudo piloto composto por o número 16 sujeitos,
dividido 8 personal trainer formado em licenciatura em desporto ou técnico especialista em exercício físico de ambos os sexos, 8 praticantes de treino personalizado com idades de 35 a 60 anos de ambos os sexos, ambos da cidade de Lisboa, que, no caso, atuam em ginásios e residências. Aqui apresentamos o modelo de estudo, que foi definido lá nos objetivos específicos, né, o personal trainer e o praticante, e as 3 variáveis estudadas. O critério de inclusão. Os critérios de inclusão do grupo de personal trainer são profissionais que atendem praticantes apenas individualizados, aliás, que atendam praticantes apenas individualizados, no mínimo 2 vezes por semana. Clientes com idades de 35 a 60 anos. O critério de inclusão do grupo de praticantes, ou seja, os clientes, serão praticantes que sejam atendidos apenas pelo personal trainer, que faz parte da amostra, e que fazem no mínimo 2 vezes por semana. São sujeitos com idades entre 35 aos 60 anos. As variáveis do nosso estudo, as variáveis independentes é o gênero, idade, experiência profissional, carga horária de trabalho, diário, e as variáveis dependentes são as dimensões psicológicas investigadas. A natureza do nosso estudo é um estudo transversal, com pesquisa de campo e abordagem qualitativa. Os nossos procedimentos é com base em entrevistas semi-estruturadas, que serão gravadas em áudios e em seguida analisadas por categorias usando as técnicas de análise de conteúdo de Bardeen, 2011. Neste estudo, as entrevistas serão realizadas em local privativo, em horários convenientes aos participantes, no caso, personal trainer e clientes. Os procedimentos éticos, que é o estudo vai ser submetido a um comitê de ética em pesquisa, será solicitada, no caso ao ginásio, uma autorização para o acesso aos participantes para efetivação da pesquisa. Em seguida, entraremos em contato com os sujeitos do estudo, no caso, personal trainer e cliente, para a autorização das entrevistas através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Aqui são algumas questões norteadoras, no caso, que é o modelo de liderança situacional, né? No caso, a autoliderança, que é uma das questões que vão ser, no caso, organizada e estruturada para fazer entrevista, a autoliderança, e a liderança percepcionada pelo cliente. Né? Aqui tem algumas questões também com base no modelo de liderança situacional, que é um modelo também que foi utilizado a análise quantitativa. É apenas um modelo para utilizarmos no nosso estudo. Obrigada pela atenção. No mundo atual, não basta ser inteligente, esperto e preparado para competir. É preciso ter calma e empatia e persistir diante das frustrações, para conseguir viver bem no amor, ser feliz com a família e vencer no mercado de trabalho. São as minhas referências e obrigada. Muito bom, Dioneide, parabéns. Está me ouvindo direito aí? Estou agora, Daniel. Ótimo. Você pode sair da apresentação já, né? Sim, deixa eu tirar aqui. Eu achei muito interessante a concatenação de ideias do seu projeto e certamente tem alguns aqui no grupo que trabalham como personal trainer e devem se aprofundar mais nessa discussão em relação ao seu trabalho. Sim. É um trabalho que envolve a psicologia, né? E sempre que se envolve psicologia, a gente entra no campo da subjetividade. Isso. E se torna um pouco mais complexa a análise do que a gente vai observar, do que a gente vai trabalhar. Dioneide, como você vai observar percepções, você vem colocando no seu método aí variáveis. Eu não sei como você vai utilizar a análise de conteúdo de Bardeen. Então, geralmente se usa categorias ao invés de variáveis, tá certo? A gente usa categorias. Categorias, subcategorias, porque quando a gente usa variáveis, é mais em trabalho
relacionada ao positivismo, tá? Sim, sim. Então, personal trainer é um campo que eu vejo como uma especialização da educação física, que realmente não é fácil trabalhar como personal, dado que não entra só a questão de números, em relação à avaliação que você está fazendo com o seu cliente, né? Quanto ele reduziu de gordura, e outras medidas, tipo de condicionamento aeróbico, anaeróbico, vai muito além disso. E aí você traz isso nesse seu projeto, que é a questão das emoções, né? Da liderança do profissional e a empatia que ele deve ter com os seus liderados, digamos assim. Porque, na verdade, se cria mais uma condição de amizade entre o personal e seu cliente. Não é isso? Muito bem. Então, eu considero como de bastante relevância esse seu trabalho e abro esse momento agora para que os participantes que estão presentes agora no grupo possam fazer questionamentos a você. E, geralmente, quando um faz um questionamento ou algum adendo, traz algo novo, novas perguntas vão surgindo, né? Novos questionamentos, inquietações vão surgindo. Então, está aberto aí para que vocês possam perguntar. Bom dia, Damião. Bom dia, Bruno. É um prazer ter você por aqui. Veja, eu vou começar, tá bem? Eu levantei a mão, não sei se alguém tinha levantado a mão, porque, infelizmente, eu tenho que sair daqui a pouco, que vai ter uma extraordinária aqui da minha unidade, e eu coordeno, né? Enfim, Dioneide, parabéns pela prestação. Essa temática da psicologia do esporte é uma temática que me é grata também, né? Já trabalhei com isso, mas eu achei muito interessante a pesquisa. E, assim, eu queria te provocar um pouco, né? Para ajudar no debate. Enfim, eu queria saber se a questão da motivação em si vai ser mais explorada, né? A motivação desses praticantes, né? Desses alunos ou desses... Aí vou entrar na minha segunda questão, né? Desses pacientes ou clientes, né? É um termo que já foi discutido aqui em outra apresentação do grupo. A minha dúvida esse é um termo mais recorrente em Portugal, a gente chama de cliente, né? É algo que eu tenho muita resistência, né? Mas é uma coisa pessoal. E queria saber também qual a diferença, assim, que você percebe, né, nesse seu doutoramento em Portugal, em relação ao personal trainer lá. Como ele é visto como um profissional de saúde, especificamente, como a gente meio que construiu historicamente aqui no Brasil, ou um pouco mais diferente, né? Até para entrar nessa discussão de cliente, paciente, aluno, enfim, só para instigar um pouco, certo? Aqui é curiosidade, querendo aprender com você, tá bem? E como o Damião falou, né, a análise de conteúdo de Bardan, né, tem esses cuidados com as nomenclaturas, eu ia falar isso, mas aí o Damião já destacou, e é um método excelente, né, eu utilizei também no meu doutoramento, e é isso. Parabéns, Damião, gostei muito. Obrigado, minha gente. Obrigado, Bruno, pelas considerações. Pode... A palavra Bruno, está contigo. obrigada, Damião. Bruno, muito obrigada pelas colocações. Você, inclusive, colocou uma questão muito importante que, no início, a primeira questão foi sobre a motivação, né? Que no início que eu estava a construir o projeto, eu li alguns artigos sobre aderência e permanência do personal trainer, no caso, nas sessões de treinamento, né? Durante longo tempo. E os estudos apontavam que havia muita desistência, né? E dos motivos era a falta de motivação, da desistência. Só que eles não referenciavam por que esses indivíduos se desmotivavam, né? E ficou aquela dúvida se eu colocaria a motivação como uma variável.
Eu fiquei até o primeiro projeto, a primeira ideia, eu coloquei, no caso, inteligência emocional, liderança e motivação, né? E sua importância na motivação. E fiquei com a motivação lá, mas quando eu conversei com o meu orientador, ele falou que eu poderia entrar a motivação nas discussões, mas era interessante envolver as relações interpessoais, já que a minha inquietude era em cima dessa questão da comunicação e que isso influenciava um pouco na forma como eu ia liderar. Então, ele falou que poderia ser uma discussão, entrar na discussão, mas que a gente iria ver isso hoje à noite. Mas foi uma boa questão a sua, porque a motivação, ela realmente tem toda uma relação. Se eu me desmotivo, por que eu desmotivo? Será que teve pouca liderança? Será que a liderança não foi boa do PT? Será que ele não teve tanta inteligência emocional para me manter motivado? Será que ele não foi tão empático? Então, existem muitas questões envolvendo a motivação. Uma outra questão que você fez em relação, eu não ouvi bem, porque houve um barulhinho, mas eu acho que você perguntou sobre qual o termo que é utilizado aqui, não é? Cliente, se cliente é utilizado. O termo, aqui utiliza-se todos os termos que nós utilizamos no Brasil. Inclusive, quando eu vim para cá, o meu objetivo foi fazer o doutorado aqui, eu me arrisquei, me aventurei com 2 malas, pensando nessa condição, eu disse, eu eu não quero tentar bolsa, eu vou, e eu quero trabalhar, porque eu quero saber como é o trabalho lá, se o trabalho lá é diferente do trabalho aqui. Será que as pessoas são diferentes? Será que o atendimento é diferente? Será que os ginásios, que são as academias, são diferentes? E, primeiramente, eu comecei nos ginásios. Na verdade, eu não cheguei nem a trabalhar. Eu fui ao ginásio, porque para entrar no ginásio aqui, no caso, nas academias, para você trabalhar, você precisa ter tudo isso, né, que eu expliquei, ou seja, você precisa ter sua equivalência do seu diploma aqui na universidade. Com essa equivalência, consegue tirar a cédula profissional ou fazer um curso de formação de 1 ano a 1 ano e 3 meses, às vezes leva até 1 ano e meio, que é uma especialização, como o Damião falou, e você já se torna técnico em exercício físico e pode atuar como personal trainer no ginásio. Só a partir daí, dessa cédula profissional, que você pode permanecer. Só quando eu cheguei, eu não sabia de tudo isso, e eu fui lá com o meu diploma, mas antes disso eu fiz uma prova, porque tinha que passar por uma entrevista, tinha que mostrar currículo, tinha que passar por uma série de coisas, passei por todas elas, iam me contratar, mas no momento da minha contratação falaram isso, Dioneide, sua cédula profissional de Portugal. Foi quando eu descobri, depois de tudo isso, que vinha na loucura, e eu fui correr atrás desse outro lado, e correndo atrás desse outro lado, fui trabalhar de outras maneiras, e fui descobrindo a forma de fazer o que eu fiz no Brasil, que foi começar nas residências, indo entregando cartões, buscando essas pessoas, e, enfim, descobri que não há muita mudança do Brasil em relação aos atendimentos, a forma como eles percebem o trabalho. Os ginásios trabalham também recebendo uma quantidade, acho que é 45%, que nós pagamos o ginásio, na época que eu entrei, eu tinha que dar 45% por aquele cliente que eu acompanhava, e fora dele, né, nós ganhamos aquilo que o preço varia de 30, mais ou menos 25 a 30 euros, é a média de 30 euros a hora. Mas, assim, a nomenclatura é a mesma, nós chamamos no ginásio cliente, né, mas às vezes aluno também. E fora também, às vezes eu chamo aluno, às vezes eu chamo cliente, depende do contexto que aquilo esteja inserido. E como é visto em Portugal, né, o treinamento personalizado, eu percebo assim, e isso eu vou falar da minha realidade, que eu venho no Nordeste, no caso de Juazeiro, eu percebo que eles têm uma preocupação um pouco maior com a saúde. Eles buscam, antes da minha contratação, eles procuravam investigar muito se eu tinha conhecimento, qual a minha formação, e se eu tinha competência para aquilo. E, inclusive, queriam saber o que era que eu tinha de currículo, isso mesmo nas residências. Eu percebi uma exigência um pouco mais sobre a questão de saúde, tanto que eu peguei muitos clientes que não são estética, a maioria que eu acompanho, eu acho que eu só tenho 3 clientes que é estética, a maioria querem melhorar o estilo de vida, querem se tornar ativos, querem melhorar algum comprometimento na coluna osteoarticular. Então, eu percebi isso de um grupo pequeno, mas é muito pequeno, né, para eu falar de uma realidade tão grande.
e que da minha realidade foi essa, eu percebi essa diferença, mas eu não achei também tão diferente do Brasil. É fácil de nos adaptar e conseguir trabalhar tranquilo. Obrigado, Dionísio. Parabéns. Por nada. Eu penso que Luísa está querendo falar, mas o microfone está fechado, Luísa. Abra o microfone, Luísa. Luísa Soares. Oi, tá me escutando? Eu abri. Agora sim. Desculpa, gente, é que eu apertei aqui sem querer. Eu, na verdade, entrei agora e estou acompanhando por isso. Obrigada, viu, Damião? Bom dia a todos. Bom dia. Alguém tem mais algum questionamento? Damião, Josenildo deixou uma questão no chat. Sim. Vou ver o chat que eu não estava acompanhando. Vou dar uma olhada agora. Josenilton, ok. Deixou uma questão aqui. Professora Dioneide, de acordo com os objetivos de sua pesquisa, qual a primeira pergunta que se pode fazer ao seu liderado para início do programa? Eu penso que ele quer colocar aqui em relação aos objetivos do cliente, né? Eu penso que é isso. Como é que você interpreta, Dioneide, essa pergunta? Em relação aos objetivos do cliente, por exemplo, eu acho que ele está querendo saber como eu vou, por exemplo, ao abordar o cliente, ao chegar para começar o trabalho, como é que eu vou, qual a primeira questão que eu faço, né? Na verdade, como é o nome dele que perguntou? É Josenilton. Josenilton, na verdade, a primeira coisa que eu faço é ouvir, certo? Uma das questões mais importantes de um líder, pelo menos que eu tenho lido tenho visto na literatura e que eu tenho observado, é ouvir, é a arte de ouvir, como eu coloquei ali. Você precisa sentar com o cliente e perguntar o que ele deseja. À medida que você escuta o que ele diz, você vai saber o que você vai perguntar primeiro, porque você nunca sabe aquilo que o anseio dele, o que é que levou ele a te procurar, né? Existem vários objetivos ali que envolve a busca desse trabalho. Então, o primeiro contato que eu tenho com o cliente, eu tento observá-lo e tento ouvi-lo, e a partir desse diálogo que ele faz, eu passo a criar uma questão para saber exatamente qual o objetivo, porque nem sempre o que ele diz é o que ele deseja. E eu preciso ouvi-lo para eu tentar perceber o que, na verdade, é o desejo dele, ou seja, aquela empatia, né? Eu preciso perceber o que ele sente, quais os anseios dele, para que surja uma primeira questão. Não sei se eu respondi. Ok, Josenildo. Damião, só uma observação. A professora Liz disse que está tentando entrar com outro login e não está recebendo autorização. Ela pediu para você ver se você consegue autorizar. Como foi o professor Iraquitan que criou o link, é o professor Iraquitan que tem que autorizar. Olhe, eu não via ela solicitando não, viu, Lívia? Eu estou aqui para... Oi, Luísa. Professor, não apareceu não a solicitação? Obrigado, Não. Lívia. Pois eu vou tentar novamente. Eu vou tentar novamente, deve ser a internet aqui. Tá bom. Enquanto tá havendo esse movimento aí, deixa eu fazer uma pergunta, Dioneide. Sim, professor, pode fazer. Duas coisas que eu acho que é importante. Essa coisa inicial que o Damião falou é extremamente importante. A sua pesquisa não vai trabalhar com... Quer dizer, eu não sei, você precisa ver isso melhor, né? Porque tem hora que a gente usa a expressão variável, né? Sim. Mas a análise de conteúdo trabalha muito com a noção de categorias, né? Eu estou até tentando lembrar, Damião, você que trabalhou com isso, infelizmente, não sei se tem outras pessoas que trabalharam, e tem uma diferença de dois tipos de categoria, né? Tem umas categorias que são definidas... Empíricas e analíticas. Empíricas e analíticas, exatamente. As categorias empíricas
são as categorias que são derivadas do levantamento, né? E as categorias analíticas são as categorias que você vai produzir a partir do teu referencial teórico. Isso é muito importante, essa diferença. As categorias... Normalmente, as categorias analíticas, como a gente faz um levantamento teórico, a gente define antes. Sim. Mas as empíricas, não. Você pode até projetar alguma coisa, mas elas serão oriundas do seu levantamento, né? Sim, eu Agora, coloquei aqui essas observações que o Damião falou, da questão das categorias, das variáveis, trocar por categorias e subcategorias. Agora, eu queria fazer uma pergunta provocativa. Sim, professor, pode É o falar. seguinte, antes de fazer a pergunta, reforçar também essa ideia de que a sua pesquisa tem uma da psicologia. E da psicologia, vamos dizer assim, cognitiva. Não é a psicologia existencial, não é psicologia analítica, não é psicanálise, é psicologia cognitiva. E todo esse conceito aí de inteligência emocional passa pela psicologia cognitiva. Né? Mas eu fiquei pensando, agora vem a pergunta provocativa. Esse movimento todo não tem um cheiro de transformar o personal training de coach, não? Professor, na verdade, exatamente, hoje existem pessoas, não é, que usam esse termo coaching, mas o coach, ele tem que ser formado em psicologia, não é isso? Se eu estiver enganado, o senhor me corrija. Eu creio que o coach, não é? Ou não, professor? Professor? Não precisa, não. Não? Pronto. Ele basta fazer cursos e cursos, daqui a pouco ele diz, já sou um coach, pronto. Aliás, tem um filme muito bacana que aparece a figura de um coach, porque é um filme de comédia, assim, sabe? É meio comédia e dramático também. Eu vou me lembrar o nome dele, é um filme espanhol, muito interessante. Na verdade, o cara é um malandro, ele é um coach, mas ele é um malandro. Né? É um lado negativo do coach, né? Mas eu vou me lembrar, daqui a pouco eu digo, né? Mas assim, na verdade, você não vai tratar isso na tese, né? Pode ser até que trate, não sei. Sim, mas foi uma coisa que me veio à mente, né? Em que medida essa ideia, né, de colocar o personal trainer nesse lugar, né? Porque eu entendo a sua preocupação e eu acho muito pertinente sua tese, né? Não sei no final qual é a tese que você vai defender, vai depender dos resultados do levantamento. Isso, Mas que o exatamente. personal trainer, cada vez mais, ele, acho que a palavra-chave é essa, ele estabelece um vínculo. Exatamente, professor, porque... Um vínculo com o outro. E esse vínculo passa pela inteligência emocional. Por isso que o professor falou da questão de utilizar a questão das relações interpessoais, porque esse trabalho, ele, mesmo que você saiba tudo sobre prescrição, mesmo que você saiba tudo sobre avaliação, mesmo que você saiba tudo sobre todas as áreas técnicas do conhecimento, você mantém o cliente, pelo menos assim. Os estudos comprovam essa relação, né? Já existem estudos que comprovam essa relação de empatia. Assim, a gente desenvolve uma relação de confiança. Primeiro, para começar, ele precisa gostar de você, né? Ele precisa olhar para você. Eu já tive clientes, quando eu fui fechar contrato, falar comigo por telefone, dizer, você dá aula experimental? Sim, dou aula experimental. Para que me conheça, para saber se realmente existe uma empatia, para poder fechar comigo. Ou seja, antes dele começar a treinar, ele já quer saber se a relação dele com aquele indivíduo vai ser boa. Então, já começa daí a importância desse elo, dessa questão empática e dessa questão psicológica. Eu já ouvi clientes meus dizerem assim, eu não quero ser atendida por uma pessoa, isso não é só no treinamento personalizado, né? Eu estou levando isso, mas isso é em outras áreas, até um médico mesmo. As pessoas querem saber quem é aquela pessoa que vai, porque é uma rotina de trabalho. Eu não vou atender uma vez ao mês e vou para casa, eu estou diariamente
diariamente, aliás, eu estou 3 vezes na semana no mínimo, ou 2 vezes por semana com aquela pessoa, eu tenho 8 sessões mensais com aquela pessoa, eu tenho uma relação de confiança com aquela pessoa, eu sou ouvinte daquela pessoa. Então, eu vou acabar vendo as diversas máscaras daquela pessoa, né? Porque quando você aproxima mais, você vai vendo os diversos papéis que aquela pessoa exerce. Então, isso tem uma total relevância, pelo menos eu creio, em relação a essa permanência, porque se o cliente não é, digamos, bem liderado, se ele não tem uma relação de confiança, mesmo ele tendo aqueles resultados estéticos, ele vai acabar desistindo, né? Por que que alguns profissionais não conseguem dar resultados estéticos? Não que isso não seja importante. Não consegue dar resultados estéticos, mas tem outros objetivos por trás que mantêm aquele indivíduo ativo. A gente conhece milhões de pessoas que não têm resultado estético, que não têm aqueles resultados que eles almejam, em termos práticos, mas envolve tá lá com o cliente porque tem uma relação empática, porque de repente é motivante estar ali com ele, né? Então, eu não falo apenas dessa questão de ir lá e manter a relação, mas que dentro dessa questão técnica também esse profissional esteja atento e reflita sobre essas ações psicológicas, né? Que ele consiga perceber que além de eu levar lá a prescrição e saber que eu vou ter 1 hora para prescrever, eu preciso lidar com as diferenças, os diferentes papéis daquele indivíduo, que com um nível de estresse, né? Porque durante os atendimentos as pessoas estão em níveis de estresse diferentes, hoje ela pode estar muito bem, amanhã pode não estar, hoje bateu o carro, pode chegar estressado, hoje o filho adoeceu, então, todos os dias essas pessoas mudam. E se nós não tivermos inteligência emocional para nos ajustarmos diante desses acontecimentos, a gente não consegue aplicar o programa de treinamento. Pode estar quadradinho lá, pode ter um programa maravilhoso, mas não conseguimos aplicar se nós não tivermos, digamos, essa habilidade. Isso eu percebo na prática comigo e percebo na prática com alguns profissionais, mas aí a gente vai tentar levar essa questão, né, para reflexão e fazer com que os profissionais tentem refletir um pouco sobre essas ações e sobre a importância de se estudar um pouco mais a inteligência emocional nesse papel, nessa prática. Muito bem, Dioneide. Eu vejo essa questão de empatia, ela não pode, ou seja, ela não se cria se não houver uma escuta, e o personal trainer ele tem que estar preparado para escutar o seu cliente, né? Então, essa parte subjetiva é muito importante. Como você falou, não é só a técnica. Você pode ter conhecimentos de anatomia, biomecânica, fisiologia do exercício, treinamento esportivo, dentre outros que são importantes para a atuação como personal trainer. Mas não é só isso. É necessário ir um pouco além. E é esse além que exatamente faz com que crie o vínculo empático entre o personal e o seu cliente. Eu vejo dessa forma. Alguma pergunta, gente, aí? Levanta a mão ou pode começar a falar. Oi, que silêncio. A gente Vocês sabe, podem perguntar qualquer coisa, assim, relacionada, me ajudar em relação, por exemplo, imagine que eu estou aqui numa banca e eu preciso de questões para eu melhorar o trabalho. Exatamente. Qualquer questão para mim é importante, porque eu vou passar por várias questões agora daqui a um mês e eu preciso perceber o que é que tem no meu estudo, que de repente poderia, por exemplo, o professor colocou uma questão bem interessante, questão do coaching, não é? E que eu tenho uma visão, mas de repente outros lá na banca têm a mesma visão que o professor tem. Então, é interessante, eu acho que eu vi todos, e o mais simples, sei lá, qualquer pergunta, eu acho que qualquer questão ou qualquer colocação agrega valor para o trabalho, se puderem fazer.
Eu tô Acho aqui que aberta. Laís levantou a mão, Laís. Laís. Não aparece para mim aqui quem levantou a mão, não. Oi. Eu estava tentando tirar aqui o microfone. Estava com dificuldade. Dioneide, eu queria levantar assim, uma questão em relação, assim, o tempo que a gente está vivendo, né? As academias fechadas. Então, esse trabalho que se faz com o aluno em relação a pandemia, as academias fechadas, né? Porque eu acredito que isso causa, né, um fator, vamos supor, psicológico, emocional, né? O aluno, eu vi que seu trabalho também fala sobre isso, né? Sobre a questão emocional. Como é que nós, como personal, trabalhamos esse lado com o aluno? Laís, na verdade, foi agora nesse tempo de pandemia que reforçou essa ideia na minha cabeça de investigar a liderança. E a inteligência emocional, eu já vinha com essa ideia há muitos anos, mas eu vinha com essa ideia vaga, sozinha. E quando aqui em Portugal, como vocês sabem, foi muito severo o isolamento, né? Eles fecharam tudo logo muito rápido, e eles não permitiam entrar nem em parques, nem ao ar livre. E eu comecei a atender nas residências, e nós ficamos muito tempo fechados, e foi nesse ambiente, por que na minha pesquisa eu coloquei residência e ginásio? Eu ia colocar em diversos ambientes, mas eu achei que ia ficar muita coisa para que a gente pudesse, assim, ver um trabalho, né, mais consistente. E eu separei um grupo, eu separei ginásio, no caso academia e residência, porque eu fiquei nesse período de isolamento dentro da residência, digamos que 1 ano e meio, eu ainda estou dentro das residências, agora que eu estou conseguindo levar ao ar livre, e eu senti muita dificuldade, né? Isso que eu estou colocando não é uma coisa que é uma coisa que eu tenho. Foram minhas limitações que levou a querer estudar isso. Foi com base naquilo que eu não soube fazer que eu decidi estudar, não foi com base naquilo que eu sei fazer. Quando eu vi que eu não conseguia lidar com alguns estresses, porque a maioria são empresários, as empresas fechando, financeiramente não tinha dinheiro para pagar os funcionários, estavam fechados. Então, cada um que eu ia atender, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer hoje para chegar lá e fazer com que esse indivíduo treine? Fazer com que ele atinja o objetivo que ele almeja, seja qual for. E eu tentava me ajustar de todas as formas, né? Quando eu vinha lendo sobre inteligência emocional, e eu tentava chegar mais otimista, né? Eu mesmo cansada, mesmo longe da família, mesmo isolada, eu tinha que chegar com ar de felicidade, né? Eu tinha que chegar positiva, eu tinha que montar o programa de treino com base nas condições psicológicas dele, as estratégias que eu ia utilizar, como eu ia colocar aquele treinamento naquela sessão, e cada sessão eu criava novas formas de motivar, ou seja, novos métodos de treino, como eu ia adaptar aquele treino, e a maioria das vezes o treino era adaptado. A maioria. Eu nunca consegui aplicar o treinamento exatamente, aliás, a gente nunca consegue, mas no isolamento eu nunca consegui aplicar exatamente como era, porque eles estavam sempre ao telefone, estavam sempre estressados, estavam sempre, às vezes queriam fumar, quem fumava, estavam sempre a conversar durante o treino, e tivemos, assim, eu tive muita dificuldade, e foi com base nisso que, inclusive, tive uma procura muito grande, eu quase não tinha cliente, e eu até, a pandemia, por um lado, né, como tudo na vida, foi positivo, foi quando eu consegui sobreviver, eu não tinha muito dinheiro, e de repente começou lá na internet as pessoas procurarem, mas já começavam num nível de estresse altíssimo. Altíssimo, na entrevista mesmo, eu já percebia, porque eu faço o primeiro contato, que é para saber o que ele deseja, eu já percebia um estresse elevado. Então, o que foi que eu fiz? Eu montei algumas estratégias de montagem de programa.
porque, assim, o profissional, quanto mais ele conhecer sobre diversas modalidades e conhecer o perfil neurológico daquele cliente, que eu estudei, eu fiz uma formação em inteligência emocional aqui, e estudei o perfil neurológico, não é, os perfis neurológicos, e eu aplico esse questionário logo inicialmente, quando eu fecho com o cliente, eu já sei qual é o perfil neurológico dele, o que ele gosta de conversar, como ele se porta, como é que ele consegue lidar com as dificuldades. Então, com base nisso, eu já vou direcionando o método de trabalho, que é isso, eu prescrevo um trabalho durante digamos, sei lá, faço um mesociclo, e ali vou ajustando, inclusive eu tenho um calendário onde eu pontuo o que ele falou para mim, e o que ele disse e sentiu, o que ele sentiu, e como ele se comportou. E isso eu vou ajustando, e foi assim que eu mantive os clientes durante toda a pandemia, que foi a partir, né, se quem quiserem, no caso, esse questionário que eu fiz a formação, é só pedir que eu passo, que é sobre perfil neurológico, você aplica e você tem uma noção. Não sei o que é que o professor tem a dizer em relação a esse questionário, né, mas foi um questionário criado para as empresas, e que a gente aplica também, que nós somos uma empresa, além de outras coisas, e nós aplicamos aos nossos liderados, no caso, são os clientes. E eu venho trabalhando e deu certo. Eu fui me ajustando até que o próprio exercício físico, não é? Ele ajuda também o cliente a melhorar essa questão da autoestima, ele começa a ficar mais calmo, a melhorar, também eu já vi alguns estudos de inteligência emocional no praticante, através do exercício físico, e ele começa a ficar com a mente mais tranquila, depois de longo tempo de trabalho, e hoje eu estou com os clientes de uma forma mais tranquila, depois da pandemia, mas eu passei por muita dificuldade, eu não soube lidar com as emoções, com as minhas emoções e com as emoções do outro, não. Por isso que eu resolvi estudar isso, porque eu vi que eu tive dificuldade, mesmo tendo aquela noção, mas é muito difícil se ajustar a esses papéis, não é? Que você tá, principalmente quando você atende na residência, porque você está no ambiente da pessoa, a pessoa se sente confortável, ela está no ambiente dela, e é diferente do ginásio que tem um ambiente criado para aquele tipo de treino. Mas é isso, perfil neurológico e observar, né, aquela coisa de observar o outro, ser empático, e você vai montando as estratégias para aplicação do treinamento. Foi isso que eu fiz. Dionísio, né? Me interrompa se eu tiver entendido errado. Sim. Mas... Laís? Desculpe o barulho aqui. Sem problema. O raciocínio, né? Não, sem problema. Eu entendi que nesse período você utilizou questionários, né? Eu apliquei um questionário do perfil neurológico, que justamente nesse período eu fiz uma formação, né, online, né? Essa formação eu já pensei em fazer isso, e aplicar o questionário da formação. E também estudando, fui tentando liderar melhor. Esse trabalho que você fez com os alunos, teve muitos alunos, claro, que foi assim, online, né? Então, qual foi a ferramenta, assim, uma curiosidade nesse caso, uma ferramenta que mais utilizasse, assim, em relação à motivação, porque você em casa, né, o aluno, no caso, em casa, e além do estresse também, como você falou, tem muitos empresários, causa essa desmotivação, né, o aluno fica desmotivado. Então, qual era a ferramenta, assim, que você mais utilizava para motivar esse aluno? Laís, na verdade, eu atendi os clientes não quiseram deixar o atendimento presencial. Eu tive, na verdade, só 2 clientes que quiseram ficar online. Eu usei máscara, não sei se vocês, eu tinha a viseira que eu usava e a máscara, e a estratégia que eu usei é de não atender muito próximo e não tocar muito no cliente, né, tá usando os cuidados necessários, e ele se sentia seguro. E a maioria deles queria ter contato comigo. Eles disseram, não, mas eu não quero que você deixe de vir. Eu quero que você venha, porque você usa máscara, porque você tem
tem viseira. Então, assim, só para você perceber como esse elo empático é tão forte, que ele não queria ser atendido eu tive 2 clientes, e esses 2, as estratégias que eu utilizei, uma delas foi a bike, montei uma bike em casa, estacionária, e passei a treinar a bike com eles, passei a utilizar outros recursos, né, como alguns tipos de música que eles gostavam de ouvir, você criar todo um ambiente na sua casa para favorecer essa ligação, já que não tem o seu contato direto, né? E uma delas foi pedir para que ele criasse também esse ambiente para a gente pedalar em casa. Mas os treinos online, eu nunca usei também celular, eu uso sempre o computador, que comprei também um aparelho que coloco na TV, né? Então, ligo o computador à TV, então consigo ver o cliente numa dimensão maior. E é isso, pensar, eu acho que assim, antes de você pensar na ferramenta, você tem que conhecer o cliente, na minha opinião. Você precisa conhecer o indivíduo, o que é que ele gosta e o que ele não gosta, né? O que é que ele necessita naquele momento e o que é que ele não necessita. E a partir daí você percebe qual a estratégia que você vai utilizar. Se você vai investir em algum equipamento, né, ou se você vai apenas usar essa ferramenta, né, empática, esse contato. Como alguns clientes, eu criei modalidades de dança, inseri capoeira, trouxe a cultura afro-brasileira para cá. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele gostava muito de ir ao Brasil, português, e falava sempre do Brasil, e estava sempre falando, e eu comecei a juntar, né, as danças afro-brasileiras, capoeira, maracatu, que eu já fiz dança, e comecei a colocar na ginástica. Então, as estratégias vão vindo à medida que você conhece o perfil daquele indivíduo. Quando eu fiz algumas aulas de ginástica, com capoeira, com dança, e foi mantendo o indivíduo mais motivado. Ele foi saindo um pouco daquele ambiente, né, de sofrimento que o mundo estava passando para um ambiente de, poxa, é a cultura, é o que o Brasil tem de rico, é interessante, eu gosto. Então, eu fui utilizando isso, eu fui conhecendo e fui utilizando a estratégia diferente para cada indivíduo. Não sei se eu respondi tua questão. Damião? Pode falar, Lucas. Tem alguém inscrito? Aqui no chat não, nem... porque eu não estou com controle sobre o levantar de mão aqui. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Lucas. Um pouquinho atrasado, mas estou prestando bastante atenção que vocês estão conversando, e que bom que o trabalho de Dioneide, tudo bom, né, Dioneide? Tudo bem, prazer Lucas, estar aqui com prazer. vocês. E, assim, eu acho que ela traz uma questão bem interessante que nos deixa muito animado. Acho que a educação física precisa tomar consciência desse lugar. Esse também é o lugar da educação física, o lugar da comunicação, da fala, da conversa, que a gente tem aprendido tanto com o Caríssimo, né? O professor Iractel tem ressaltado muito isso para a gente. Isso tem sido um diferencial, inclusive na minha vida como profissional. Às vezes a gente domina muita técnica e esquece e coloca como coadjuvante ou como secundário a comunicação, a fala e a conversa. E um trabalho dessa natureza potencializa essa coisa da narrativa, da conversa, da fala, que eu acho que é fundamental mesmo. E, assim, as questões que eu queria destacar é justamente essa, do comunicacional, da conversa, da fala, e do título. Sobre o título, eu teria uma pergunta a fazer a Dioneide, perguntando o que é que você acha do título do seu trabalho, da sua tese, o que é que você acha, como você já conversou com ele? Pronto, né? Exatamente. Você tem dialogado com o seu título? Eu queria saber primeiro isso, para depois eu colocar mais alguma questão. Professor Lucas, boa tarde, que bom vê-lo aqui. Fiquei muito feliz de ter a sua colaboração, não é? Quanto tempo.
Em relação ao título, eu já tinha até conversado com o professor Iraquitã, ele já tinha até falado isso quando eu mandei o slide, aliás, o cartaz para ele, ele falou, Dioneide, o título, só considero o título um pouco extenso, né? E eu falei, pois é, professor, eu vou aguardar algumas sugestões do grupo, né, do que eles poderiam sugerir, para que eu leve para o professor, que eu vou ter uma reunião hoje à noite, e a gente possa fazer uma adaptação, né, uma melhoria, que realmente ele está muito extenso, muitas informações, e a gente acaba se perdendo ali. O professor Iraquitã já tinha levantado essa questão. E eu até, com base nisso que você levantou, eu até gostaria de solicitar a você ou aos demais, se tiverem sugestões de adaptação do título, né, com base no que eu apresentei, como poderíamos definir esse título, como esse título poderia ser melhor explorado, e eu agradeço imensamente pelas sugestões, certo? Exatamente. Eu acho que, com certeza, eu sabia que o professor Iraquitã tinha percebido isso, mas isso é natural, é até bom, porque quando a gente vem com essa gama de informações, ela, às vezes, nos ajuda muito a delimitar melhor e ver, assim, o que é o foco principal, né? Por isso que a gente fala. Eu aprendi muito isso na época do doutorado com uma professora, que ela sempre dizia, pergunte a pergunta o que ela quer que você responda, né? Às vezes parece um negócio assim, mas é uma coisa muito, um exercício acadêmico interessante. A gente se deparar com uma coisa que a gente faz e perguntar, é isso mesmo? O que é que, né? O que é que você quer que eu faça? Né? Você se colocar diante daquilo que você fez e tentar encontrar a melhor maneira para que tenha a clareza necessária e exatamente uma coisa muito importante que você falou, não ficar com um universo de informações, porque talvez você vai acabar também ficando com muita coisa para dar conta. Mas, assim, eu acho muito provocativo o seu trabalho, eu acho que tem tudo para ter um direcionamento muito interessante e muito me anima essa coisa de valorização da fala, da comunicação, muito bom. Não entrei no mérito exatamente assim do personal trainer, dessa coisa, mas tenho certeza que será um trabalho brilhante, sobretudo, primeiro, porque você tem uma bagagem muito boa, experiência, você desbravou, você foi para Portugal, você voltou, foi de novo agora, né? Isso está aí nessa luta, vencendo, lutando, isso é muito bonito, muito interessante, e você está muito bem assessorada, muito bem orientada, e não tenho dúvida que você tem tudo para fazer um grande trabalho. Então, assim, me colocar aqui para fazer os elogios e ficar muito entusiasmado e contente com essa percepção de valorização da comunicação. Não basta apenas o domínio da técnica. Você tem que ver que a comunicação ela também é protagonista no processo. Valeu, parabéns, só desejo boa Obrigada. sorte. Obrigada, Lucas, muito obrigada. E assim, a gente até pensa em essa variável, não é, que foi colocada, acho que foi Bruno que colocou a motivação. A gente até, quando fala sempre desse trabalho, pensa na motivação. Mas eu pensei, é muita coisa, vai ser muita coisa e eu não vou dar conta, vai ser mais uma variável. E foi quando eu falei com o meu professor, ele falou, deixa para a gente ver, sentar e ver se consegue discutir, usá-la na discussão, e foque na questão da comunicação interpessoal, e vamos ver como é que vai ser, porque tem muito caminho, aqui é só uma proposta, né? Vai passar ainda pela banca, pela qualificação, então, com certeza, vão alterar algumas coisas e vão propor outras, e ainda tem um caminhozinho de 2 anos e meio à frente para ainda continuar, né, investigando esse assunto. E assim, no início até eu fiquei com receio, porque eu pensava, será que isso só é importante para mim, né? Porque o professor, inicialmente aqui, ele falou assim, você tem que ver uma relevância acadêmica, tem que se buscar a relevância acadêmica, que eu tava ali, né, internalizada e pensava muito naquele que estava em volta dos meus conflitos internos. E depois eu fui tentando ler e fui tentando perceber que existia alguma relevância, mas mesmo assim eu acho que ainda há de melhorar bastante, né, como
professor Iractan falou aí, é só um caminho inicial e vamos ver, mas eu estou muito feliz em conseguir, pelo menos, escrever sobre aquilo que eu gosto de trabalhar com isso. E não consigo ver essas pessoas como pessoas que. Eu consigo ver como pessoas que necessitam mesmo desse trabalho. Eu já ouvi muitos depoimentos em dizerem, se não fosse o seu trabalho, eu não teria saído da depressão, se não fosse o seu trabalho, hoje eu estaria de outra maneira. Então, eu acho que existe sim, nosso papel, seja no trabalho de personal, seja na escola, seja onde for, eu acho muito importante, acho fundamental o nosso trabalho, sabe, para a vida das pessoas, para a qualidade de vida delas. Principalmente agora que a gente percebeu a importância da educação física. Agora que a gente percebeu no momento que as pessoas estão passando por essas questões, esses conflitos, né, o medo, o, a incerteza, e o quanto o exercício físico ajudou muita gente. Pelo menos, assim, os que eu tenho acompanhado, e que meus amigos têm acompanhado, a gente tem recebido, assim, muitos agradecimentos. Então, é isso, eu agradeço muito pela sua colaboração, Lucas, e por o que todos puderem contribuir. Obrigado, Lucas. Eu tenho um Rapidinho. Sim, Bem rapidinho. Eu pode até falar. fiquei aqui matutando, como a gente diz, pensando, tá entendendo? Assim, interessante que a comunicação, ela, com o cliente que a gente chama, né, o nosso aluno, aquela pessoa que precisa do nosso trabalho, vai dando os caminhos e vai moldando com aquilo que você falou, vai ajustando a partir da comunicação. Aí as coisas vão criando não apenas o vínculo afetivo, mas um trabalho muito mais promissor, né? Porque você tem a Isso, sensibilidade de entender o outro nas suas demandas, nas nas suas suas necessidades. limitações, entende? O que ele É consegue, o que porque ele não consegue, qual a capacidade dele, para que a gente coloque. Porque, assim, até quando você vai prescrever, você tem que saber qual a capacidade daquela pessoa para você também não deixá-la desmotivada. Será que ela é capaz de ir além disso? Ou será que ela pode ir até aqui? Então, e tudo isso faz parte da inteligência emocional. Você perceber o outro e saber até onde é aquela capacidade, até onde ele é capaz de ir, entende? Porque aí, a partir disso, você vai ajustando e não vai deixar a pessoa constrangida ou com receio porque está fazendo algo que acha que não consegue, que não tem capacidade, porque às vezes a pessoa tem ali determinação, mas ela não está preparada ainda para aquele determinado exercício que você prescreve, e você acaba frustrando aquela pessoa e ela acaba não querendo mais continuar de determinado exercício. Eu percebo muito isso na prática e eu vou lidando com essas questões e tendo bastante cuidado aquilo que eu vou prescrever e como eu vou aplicar, com base justamente nesse ajustamento. Quem é essa pessoa hoje, amanhã, o que é que ela passou, o que ela mudou, porque foi que a vida trouxe para a vida dela, para ter se tornado isso, como eu posso melhorar a vida dela a partir dessa prática, e qual a visão de mundo dela, será que essa visão de mundo pode melhorar a partir do meu comportamento, da minha visão de mundo? Então, tudo isso envolve as relações, não é? Como você enxerga o mundo, como você faz o outro enxergar o mundo, e eu acho que não é só uma técnica, não é só uma questão de aplicação de uma contagem, 3 séries de 15, sentar e levantar, não é só isso. Existe todo um processo, né, de ligação, de entendimento de um ser humano, que eu quero ler mais um pouco sobre o que o professor fala, né, sobre isso, o professor Iractan, e eu quero ler mais sobre a psicologia, sobre a filosofia, para que eu possa levar para esse caminho, porque eu acho que esse trabalho é além dessa prática aí. Não é que nós vamos ser psicólogos e orientadores, não. Isso é para você saber perceber o ser humano em sua totalidade, para você saber ajustar o programa de treinamento, para que ele realmente atinja os objetivos. Ok.
Dioneide, você falou das limitações dos seus clientes, mas você pensou sobre as limitações do seu trabalho? Porque é importante também ser colocado. Sim, já, Daniel. Inclusive, eu pensei muito mais na minha limitação do que na do cliente. E foi com base nas minhas limitações que eu passei a pensar dessa forma, né? De como eu estava fazendo o trabalho, de como eu estava aplicando, de como eu estava me importando, né? Me comportando, digamos assim. Tudo eu passei a olhar mais para mim, né? Como profissional. E a me transformar para que eu pudesse olhar para essas capacidades do outro. Então, foi com base muito mais no olhar para mim, e eu sou muito de me analisar. Às vezes eu faço uma coisa, eu disse, eu cometi esse erro, e esse erro não pode ser mais cometido, o que é que eu tenho que fazer para que isso não aconteça? E eu estou sempre observando, né, o meu comportamento para que eu consiga fazer esse ajustamento do trabalho que vai ser aplicado com o outro. Foi uma boa questão que você colocou e que é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente se analisar. Até antes de olhar para o outro, olhar para o nosso comportamento, para que a gente se ajuste ao comportamento do outro. E quanto às limitações da sua pesquisa? As limitações da minha pesquisa, eu acho que é isso. Eu acho que tem a relação com a falta de estudos, relacionando essas duas variáveis, ou três variáveis. Eu tive a buscar em base de dados e, assim, eu ainda não consegui encontrar nada relacionado a essas variáveis todas. E eu acho que essa é uma questão que eu acho que a minha limitação talvez seja pelo fato de fazer a pesquisa só em Lisboa, não é, que é um grande centro, e que as pessoas de grandes centros se comportam diferente das pessoas de pequenos, de interior, não é? Eu poderia alargar mais essa amostra e fazer um estudo mais no interior de Portugal, como Vila Real, como até Porto, e talvez eu colocar só Lisboa como uma amostra seja uma limitação do estudo. Certo, porque você falou que tinha limitado a quantidade de pessoas, os locais, né? E aí Sim. eu vi isso como uma limitação realmente do seu estudo, que Sim, dá pode ser margem também. para que outros estudos sejam realizados com amostra maior, em outros ambientes. Isso, também pensei nisso. Se eu for restringir só para ambientes de academia e ginásio, será que não vai ser, né? Eu não reduzir muito, mas é isso, da abertura para que outras pessoas usem uma amostra maior, né? Utilizando também, talvez até uma amostra maior. Antes eu não pensava no cliente, em avaliar o cliente. Eu tinha a primeira ideia, foi só o personal trainer. E à medida que eu fui lendo, foi que eu pensei, mas essa liderança é preciso ser percebida pelo cliente, né? É preciso saber se esse cliente percebe a liderança da forma como ele percebe a autoliderança, né? Eu percebo a minha liderança profissional. Então, foi a partir das leituras que eu vi, no caso, essa questão que foi utilizada da liderança situacional, e passei a ler um pouquinho sobre os instrumentos que eles utilizaram, mas mesmo assim o professor falou que hoje na reunião a gente vai verificar exatamente esse grupo, né, se realmente vai permanecer os dois grupos ou se vai estudar apenas o personal trainer. Certo. Luciano, Rafael, querem fazer alguma pergunta? Os demais? Vou trazer algo importante aí para a professora Dioneide. Para acrescentar, para melhorar meu trabalho. O trabalho dela. Ninguém? Sim. Eu cheguei, depois da apresentação de Oneida, eu peço desculpas, eu precisei ir ao cartório resolver questões ainda ligadas à minha mãe,
e já estava no debate, e aí não participei, peço desculpas. Certo. Tá bem, Luciano. Ok, Luciano. Tenho questões, desculpas. Sem problema. Só uma observação, Damião. Pode falar, professor. Assim, uma coisa importante num trabalho de tese é a gente, de uma certa forma, vislumbrar, mesmo que seja de maneira hipotética, né? Qual é a tese a ser defendida? Qual é a tese que se propõe a defender? E o que é uma tese? Uma tese é uma proposição, é uma afirmação que a gente faz e a gente se propõe a defender. Me lembrei um pouco assim da pesquisa de Damião. A pesquisa de Damião está situada no campo da formação e atuação do profissional de educação física no NASF. De alguma forma, a sua pesquisa, Dionei, está associada ao campo da atuação do personal trainer. Acho que é interessante ficar bem claro na sua cabeça, né? O que você está pesquisando? Eu estou pesquisando a atuação do personal trainer. Eu acho que é bom nem colocar a questão da formação. Porque aí colocar a questão da formação é um negócio complexo, vai entrar com universidade, vai entrar com um monte de coisa, mas é a atuação dele. E, normalmente, a atuação do personal trainer é marcado pela ideia de avaliação e prescrição de programas de treinamento personalizado. Essa é a ideia. Quer dizer, o personal trainer vai atuar, né, fazendo avaliações e prescrevendo programa de treinamento personalizado. É isso que ele faz. Esse é o campo de atuação dele. Só que você está querendo mostrar para a gente que essa concepção de atuação do personal trainer é limitada. Porque ela está limitada simplesmente a uma dimensão do seu trabalho, que é de natureza instrumental e técnica. Tem uma outra dimensão, que é a formação de um vínculo. De um vínculo com o seu aluno, aluna, cliente, seja lá como a gente queira dizer. E aí sim você abre um campo de investigação, né? O seu trabalho, inclusive, tem muito a ver com o trabalho de Senira. Né? Trabalho de Senira, né? A questão é que Senira vai trabalhar um elemento específico desse, que é a empatia. Mas, com certeza é isso. Você está dizendo para a gente, olha, eu quero investigar a atuação do personal trainer. Mas eu não quero estudar a atuação dele na sociedade, eu não quero fazer uma análise sociológica. E seria um caminho. Né? Eu não quero pensar a atuação dele do ponto de vista de programas de treinamento. Não, eu não quero isso. O que eu quero é pensar a relação que ele instaura de vínculo, né, com o seu cliente, o seu aluno. Né? Que, inclusive, Lucas colocou aí a questão muito interessante, a questão da comunicação. Né? E que, no final das contas, a gente pode pensar como um campo de pesquisa, que é a atuação dele, e você vai defender a tese que essa atuação dele exige um trabalho de natureza emocional. Aí até está a novidade da sua pesquisa. Quer dizer, o que costumeiramente se diz que o trabalho é direcionado para a definição de programas de avaliação e de prescrição de treinamento, você está chamando atenção para uma dimensão dessa atuação que talvez tenha pouca pesquisa e pouca gente falando sobre isso. Que é essa dimensão de um vínculo emocional com o paciente. E aí fique bem tranquilo em relação a isso, não fique pensando, mas essa questão não tem uma leitura sociológica, não tem uma leitura mais crítica, não tem... Não. O seu trabalho é no campo da psicologia, no campo do vínculo emocional com o paciente. E tchau. Uma tese é isso, é uma coisa curta. Por quê? Porque a tese, ela não tem que ganhar em extensão, ela tem que ganhar em profundidade. É melhor trabalhar com poucos autores, mas ter um problema bem claramente definido e a fundo no problema. E a fundo. Né? Por isso que naquela hora eu fiz uma pergunta provocativa. Né? A impressão que dá, parece que o personal trainer vai se transformar num coach. Né? E que, de repente, isso pode, você pode até, mais adiante, pensar um pouco sobre isso. Mas é muito interessante essa questão, sabe?
eu acho que deixando as coisas bem claras, qual é o campo da pesquisa, né? Que é da atuação do personal trainer, e pegando particularmente essa dimensão do vínculo que ele faz com o paciente. Já falei paciente, tá vendo? Porque na verdade a gente está na área da saúde, né? Eu tenho uma amiga no Porto que ela chama meus pacientes, ela trabalha com reabilitação cardíaca, ela terminou o doutorado dela, ela trabalha com pessoas que sofreram AVC, ela chama paciente. E tá certo o termo, ela é personal trainer. Inclusive Então, você pode, na sua tese, discutir esses termos, né? Tem profissionais que chamam paciente, outros chamam aluno, outros chamam cliente, né? Você fazer um debate sobre isso também, né? Apesar de ser o foco da sua pesquisa, né? Sim. O filme que eu tinha falado, o filme se chama... Cadê, meu Deus? Viver Duas Vidas. Viver Duas Vidas. Viver Duas Vidas. É interessante a ideia de viver duas vidas. É um filme de comédia. Você ri, mas também você se emociona também. Porque o filme aborda o avanço da doença do Alzheimer num homem de 70 anos de idade. Ele é interessante, ele era professor de matemática, olha, que coisa interessante. Um professor de matemática que usou muito a mente, né, para dar aula para os alunos, fazer cálculo, inclusive ele era professor universitário, né? Mas aí ele acaba, a partir do Alzheimer, ele acaba vivendo uma segunda vida. É por isso que é bonito o filme, né? O título, né, traz bem essa ideia, né? Viver duas vidas, né? Como se ele vivesse uma vida antes do Alzheimer e uma vida depois. E uma depois. Inclusive, Luciano, você aí presente, eu me lembrei até agora, né, do acompanhamento aí da história, né, da sua mãe. É um filme, assim, para se emocionar também. É divertidíssimo o filme. Assim, não é divertidíssimo no sentido, não é uma comédia tipo Mr. Bean, não é Mr. Bean, né? É um filme que faz a gente pensar, um filme espanhol. É história. Filme, né? Então era isso. Assisti, professor. Bom, eu agradeço muito as colocações. O professor, muito interessante isso que o senhor colocou mesmo. Eu não tinha olhado para esse lado de que o campo de atuação, né, é a atuação justamente do personal trainer. E eu vou até levar essa questão aí para o professor ver como a gente pode pensar e melhorar o trabalho. Bem interessante. E à medida que for conversando sobre o trabalho, que for lendo, ele vai se ajustando, né? Vai ganhando um campo bem mais amplo de revisão. Porque, de repente, até conversando com ele, se ele achar interessante trabalhar também a formação, pode ser muito interessante também, né? Eu não estou querendo mais trabalho para você. Não, eu sei. Mas eu me lembrei muito, assim, da pesquisa de Damião, né? A formação e a atuação do profissional de educação física nos núcleos de apoio à saúde da família. Essa é a questão de Damião. Como é que o profissional é formado e como é que ele atua para isso, né? Mas é interessante, sim. Em nenhum momento trouxe a questão da preparação do personal trainer, mas pode ser também um problema. Sim, pode. Pode sim. Inclusive, na minha pesquisa de mestrado, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre a questão da formação e da preparação desse profissional para exercer o seu papel, né? E posso resgatar um pouco isso e fazer um direcionamento, assim, um olhar, né? Para esse lado. Bom, mais alguém tem alguma coisa para contribuir? Mas eu fiquei muito feliz com as colocações. Gostaria de agradecer a professora Liz, viu? Ela fez muitas colocações ontem, fiquei até 4h30 da manhã para montar o slide, ela comigo aí no Brasil, e ela fez muitas colocações ontem, ele ficou bem quadradinho, porque ela colocou muitas questões,
E, então, agradeço muito a ela, apesar dela não estar aí falando. E, enfim, é só crescimento esse grupo. Eu estou muito feliz mesmo em participar dele e estar aqui com vocês. A nossa reunião termina de 11 horas, nós temos 10 minutos ainda para alguns questionamentos ou adendos aí ao trabalho da professora Dioneide. Laís levantou a mão. Laís, pode falar, Laís. Só acrescentando o que a Caríssimo falou mesmo, eu senti um pouco a falta de falar um pouco, assim, sobre os profissionais da educação física, ou sobre o personal, né, a atuação do personal, e aí entrar, né, em relação à comunicação, de fazer aquela pincelada, né, da atuação do profissional, e aí entra enriquecendo a questão da comunicação. Eu senti falta no seu trabalho isso também. Sim, sim. Obrigada, Laís, é isso mesmo. Eu acho que ele pode ter um direcionamento para esse lado. Talvez fique até mais claro, entende? Para as pessoas perceberem aquele outro lado, né, psicológico e olhando para a atuação e depois inserindo como o professor falou, mais esse campo, né, de investigação. Vai enriquecer mais o trabalho. Vai sim. Obrigada, Laís. Muito bom, exatamente. Então, o início traria algo relacionado à parte tecnicista, né, da atuação, e aí se aprofundaria com essa parte mais subjetiva. Isso. Exatamente. Exatamente. Kelly Araújo, já trabalhasse como personal, Kelly? A tua linha é bem Olá, professor. Né? Olá a todos. Parabéns, Dioneide. Olá. Obrigada, Kelly. Tudo de bom na sua tese. Quer dizer, eu trabalhei como personal trainer no início de tudo. No início, nem como profissional, era estagiária. Então, assim, eu tenho pouquíssimo respaldo sobre esse assunto. Mas eu sempre gosto de estar escutando, aprendendo sobre essas questões, e principalmente na base psicológica, né? Peraí, eu não abri a câmera, desculpa, gente. Eu nem percebi. E aí, eu percebo muito essa questão psicológica da motivação, e eu tenho essa impressão de que a motivação, ela está inserida num contexto bem alto, eu acho. Nem só na questão estética. Eu acho que Dioneide, nessa questão aí, deve realmente se pegar muito nessa ideia da motivação, porque independente, como ela comentou, independente do que o aluno esteja precisando, né, trabalhar na sua musculatura, ele estava mais interessado na presença dela, e não nessas questões físicas. Então, acredito que, assim, ter um respaldo maior da psicologia, autores que realmente embasam bem essa ideia motivacional acho que ajudaria bastante você, Dioneide. É uma pequena sugestão, assim, vendo, né, o trabalho. Eu até pensei, eu até tenho escrito o primeiro projeto sobre isso, com motivação. E fiquei naquela dúvida, entende? Aí depois tirei motivação, achei que estava muita coisa e que aquilo ia, como o Lucas falou, né, ia me dar muito trabalho, ia ser muita coisa, mas está lá guardado que eu escrevi um pouco sobre motivação. Eu acho que é importante pensar dessa forma, porque essa questão, né, desse elo empático, dessa questão toda psicológica, motiva, né, faz com que aquele cliente continue ali a fazer exercício, continue ativo, né? Isso, exatamente. Por mais tempo. Auxiliar muito na questão, né, deles continuarem ativos, né, essa motivação. Esse motivo por estar fazendo é justamente a tua presença, a tua ligação com eles. Sim. Então, isso é, assim, lógico. De certa maneira, não é? Acaba eles continuando, talvez, a gente não sabe, por conta desse elo de ligação. Isso, exatamente. Mas eu coloquei aqui, hoje eu vou tentar ver como é que a gente pode repensar, né? E com certeza talvez mude até o cenário um pouco do que eu fiz. Professor, eu não tenho problema de ter trabalho, não.
Para refazer o mais fácil, com base naquilo que tem que ser feito, né? O importante é fazer uma coisa que seja consistente e que seja importante, né, para a sociedade, para eles. E eu acho isso muito, muito importante, né? Inclusive, acho que foi Bruno que colocou, eu fiquei pensando, olha, todas as pessoas também pensam nisso, né? Porque cadê a motivação, né? Eu não tenho motivação para treinar. Se você não vier, é o que eles falam para mim, se você não vier, eu não treino. Eu não consigo treinar sem você. Passo o treino, prescrevo, mas não tem motivação, eles dizem, eu não tenho motivação para fazer sozinho. Isso, tem alguns... Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. E eu acho que não é só eu acho que isso ocorre com outros também, né? Eu creio. Que é uma questão mesmo desse contato. Ele tem aquele... Né? Ele já vê o profissional como, digamos, alguém próximo dele, alguém que ele vai ver, que ele vai conversar, até vai sair da rotina, não é? Tá adaptado àquela rotina com a família, com os amigos, e sai um pouco da rotina. Então, a motivação, com certeza, eu creio que vai entrar no estudo, né? Eu já li alguns autores, sem estar na base da educação física, essas questões motivacionais, elas não são inseridas, é como se a gente não tivesse, como, por exemplo, a gente tem a força, a gente tem as capacidades físicas, né? Aí a motivação, a gente não tem esse inato na gente, entendeu? Assim, é algo que a gente pode estar criando, recriando, tanto é que esses autores, principalmente dessa área de performance, né? Tem um autor, até um profissional de educação física chamado Joel J. Acho que eu não sei se vocês já conhecem ele. Ele fala muito que a motivação, se você não for fazer aquela situação, a motivação não vai vir, porque ela não é inata. Ela não é como a força, que a gente já nasce com um pouquinho de força. Sim. Então, a motivação ela tem que ser criada, recriada, ela tem que ser estimulada. Então, o que motiva hoje, amanhã pode não motivar mais, não é? Isso, exatamente. Bem por aí mesmo. Eu lembrei dele, que ele fala justamente isso. Se você não for lá fazer, você não vai acordar dizendo, eu estou com muita vontade hoje, eu vou fazer todo dia. Não, isso tem que ser construído na gente. Inclusive, Kelly, para eles começarem, eu estou falando minha realidade, para eles começarem a treinar naquele dia, por exemplo, está um dia de chuva, está nublado, está cansado, trabalhou muito, está início do mês, tem que pagar a conta, qualquer coisa que ocorra, não é? Então, qualquer coisa que ocorra na vida daquele indivíduo, naquele momento que eu chego para treinar, no início, eu tenho que começar com outra forma de abordar, porque às vezes naquele dia ele não está ali com vontade. Não estou com vontade hoje de treinar. Não queria fazer isso. Esse exercício é chato. Então, assim, há diversas coisas que podem desmotivar, né, como você falou aí. Vai mudando, né, e a motivação dele, que de repente outro exercício ele achou maravilhoso, hoje ele pode dizer que o exercício é péssimo. Porque ele perdeu a motivação por algum motivo. Aí a peça-chave vem com você, no caso. Isso, aí justamente. Aí onde eu vou perceber aquele indivíduo que foi que ocorreu com ele no primeiro momento, o que é que ele está sentindo, né? Como é que é a empatia mesmo, a inteligência emocional, como é que ele está naquele momento, como é que ele está reagindo, o nível de estresse dele, foi que ocorreu na vida dele, porque a gente não precisa perguntar para perceber se alguém não está bem, não precisamos perguntar, a gente olha e já percebe. Visualmente a gente já percebe. Então, a partir daí, você já sabe o caminho que você vai tomar para deixá-lo motivado. Já aconteceu várias vezes de eu montar um programa de treinamento, a maioria das vezes, eu chego lá e o programa é descartado, não na íntegra, né? Eu tenho uma prescrição, mas digamos que eu comece ele diferente. Digamos que eu começasse com uma aeróbica e eu coloco o indivíduo para correr. Sim. Na rua, eu começasse com exercícios de abdominais, deitado, e de repente eu começo com uma dança. Então, eu faço um ajustamento sempre, dependendo de como aquele indivíduo se sinta, né? Mais ou menos motivado. Por isso que eu acho que a motivação realmente é como vocês falaram, é interessante entrar no estudo. Tá ok. Obrigada, Kelly. Por nada. Obrigado, Kelly. Por nada, professor. Nós Dia ainda 21, né, estarei presente, se Deus quiser, na sua tese.
É uma honra. Que bom. Rafael. Ai, Damião, como é que eu chego lá, Damião? Que caminhada, né? Uma caminhada muito meus prazerosa. meus ex e sempre amados alunos. Presencialmente, Damião estava na minha banca de mestrado. Realmente é um momento ímpar para a gente. E eu gostaria muito que fosse presencial, infelizmente não será, mas estarei aqui virtualmente mandando energias positivas, que dará tudo certo, com certeza. Agradecemos bastante. Bem, gente, são 11 horas, não sei no relógio de vocês aí. Sim, no meu também. O de Dioneide é bem diferente a hora aí, né? Aqui já são 3 horas, que é o horário que termina mesmo. Uhum. Muito bem. Então, assim, a gente agradece a todos, ao professor Iractan, por me conceder essa oportunidade de coordenar essa reunião hoje. E eu retorno a palavra para o professor Iractan, para que ele possa encerrar a reunião. Ok, Damião. Agradecendo a todos. Mais uma vez, gratidão a você pela sua disposição e também agradeço a compreensão de todos, né? Realmente, assim, eu não sei, nem todos estavam presentes no começo, mas repetindo para aqueles que não escutaram ainda, eu acabei me infectando com o Covid, né? Então, desde sábado que eu estou, assim, isolado aqui no quarto, né? E sem fazer grande parte das minhas atividades. Eu só abri a sessão para hoje, por conta da programação, e aí eu não queria deixar de que isso acontecesse, e aí contei com a participação especial de Damião aí, coordenando os trabalhos hoje, fiquei acompanhando aqui. Muito obrigado, Damião. Gratidão também você, Dioneide. Por nada, professor. Pela sua apresentação. Eu acho que cada vez mais vai ficando mais clara, né? As coisas vão se organizando, vão tomando forma. A grande dificuldade das nossas vidas é dar palavra àquilo que a gente vive, àquilo que a gente experimenta, né? Nem sempre a gente consegue encontrar a palavra, mas quando a gente consegue encontrar a palavra, aí as coisas vão se organizando, né? Na verdade, é o Logos que organiza o caos da experiência, né? Sem Logos não há ordem. Mas a gente sabe que o Logos, que é a linguagem, né, a palavra, ela não consegue dar conta de tudo, né? Porque tem uma coisa chamada vida. E a vida pulsa. Inclusive sujeito à contaminação de vírus, né? Mas eu estou bem, né? Estou quieto, tomando muita água, sendo bem cuidado por Deinha. E está indo tudo bem, graças a Deus. Então, eu gostaria só de informar que na próxima quinta-feira a gente não tem reunião, porque é o feriado das festas juninas, né? Independente de ter ou não ter festas juninas, né? Mas nós, nordestinos, temos um apreço muito grande por esse período, e é feriado, né? Então, a gente não tem reunião, né, na próxima quinta-feira, que é dia 24 de julho. Aí, no dia 1º de julho, nós teremos Nájila, que vai falar uma coisa muito curiosa, é um trabalho de tese também dela. E depois a programação está aberta, né? E aí a gente está contactando com outras pessoas, e se vocês também sugerirem alguns nomes, fiquem à vontade. O laboratório é nosso, vocês têm pleno direito de fazer isso, tá certo? Então, com isso, eu proponho que a gente encerre a reunião. Eu vou aqui suspender a gravação. Não sei se Dioneide quer dizer alguma coisa. Professor, só gostaria de agradecer. Só tenho a agradecer ao senhor por